Dar um novo olhar sobre a existência para aprofundar a sua fé racional e para expandir a sua consciência. Cada reflexão, um passo adiante. Cada entendimento, mais amor e caridade. Este é o convite do Pense Nisso. Deixe a doutrina espírita transformar a sua jornada. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Na antiguidade, período mais antigo da nossa civilização, milhares de anos atrás, a população da Terra era constituída de povos que habitavam regiões diversas do planeta e viviam mais ou menos isolados. E cada povo era governado por um rei, formando, portanto, os diferentes reinos. Era comum que esses reinos entrassem em conflito uns com os outros, disputando terras, disputando riquezas, sempre liderados pelos reis que eram os mandatários das nações. Com o passar dos séculos, esses reinos foram desaparecendo, porque o homem, a sociedade, evoluiu, acabou criando outras formas de governar os povos. Allan Kardec, em obras póstumas, fala a respeito das aristocracias. A aristocracia é a classe que governa um país, a classe mais importante. Atualmente nós temos pouquíssimos reinos na Terra. Como é o caso mais comum, mais conhecido, é o Reino Unido, do atual rei Charles, que sucedeu sua mãe, a Rainha Elizabeth I, ou segunda, de um povo que fez questão de manter suas tradições, embora esse reino já não funcione como os reinos do passado, em que o poder se concentrava numa única pessoa, o rei que mandava e desmandava como queria. É claro que hoje não é mais assim. Alguns reinos, como por exemplo o Reino Unido, ele se parece mais uma democracia do que propriamente um reino, pela forma de escolher os governantes. Os estados que constituíam um reino eram, portanto, governados por um rei, e esse rei tinha poderes absolutos. Ou seja, ele que determinava o que deveria acontecer. Ele que ditava as leis. Ele que dava ordens. E ele que tinha que ser obedecido. Os casos mais recentes da história aconteceram há poucos séculos. E o caso mais clamoroso de reinado que aconteceu nos tempos modernos foi o da dinastia dos Bourbons, na França. O sucessor de um rei era seu filho, geralmente, de modo que o poder continuava dentro da família e as coisas não mudavam. A dinastia dos Bourbons começou no século XIII e foi até o final do século XVIII, 5 séculos. O último dos Bourbons, Luís XVI, morreu guilhotinado ao lado da esposa Maria Antonieta em plena Revolução Francesa, final do século XVIII, e foi a reação contra a força opressora da nobreza contra os interesses do povo. Vocês devem ter ouvido falar também, se tratando da Bíblia, do rei Davi, do rei Salomão, que foram reis do povo de Israel. Davi e Salomão eram pai e filho, porque geralmente a sucessão dos reinados aconteceu sempre dentro da família, como disse, da família real, formando as dinastias. 1000 anos antes de Jesus, Israel já era um reino, e seu primeiro rei foi o rei Saul. Por que estamos dizendo isso? Nós queremos chegar, na verdade, em Jesus. O que tem a ver Jesus com os reinos humanos?
Jesus provinha de uma família do povo, uma família pobre, trabalhadora. Jamais poderia aspirar a uma condição de rei. Embora o evangelista Mateus, judeu ligado à tradição de seu povo, quisesse preservar antigas profecias para colocar Jesus na condição de descendente do rei Davi, título que Jesus jamais aspiraria. Se havia algo que Jesus se distanciava na sua época, era o mundo da política dominadora, interesseira dos homens, que cuidava unicamente de interesses materiais, estimulava o ódio e o egoísmo, que jogava uns contra os outros, declarava guerra contra os outros povos, contra os inimigos, com o objetivo de escravizá-los ou de dominar suas terras. Essa é a verdade. Mas quando aos 30 anos de idade, mais ou menos, Jesus de Nazaré começou a pregar a sua doutrina, ele passou a falar em reino de Deus, ou reino dos céus, que na verdade nada tinha a ver com os reinos da terra, pois não se tratava de um reino material. O reino a que Jesus se referia era um reino espiritual. Por isso, reino dos céus, não reino da terra. Fica claro isso? Foi muito interessante e oportuna essa comparação que Jesus fez sobre reinos, porque no fundo ele queria dizer que num reino terreno, quem manda é o rei. E da mesma forma, no reino dos céus, que é um reino interior de cada um de nós, somos nós que mandamos. No meu reino, eu sou o rei. E sou eu que tomo decisões sobre ele, portanto, só eu tenho esse poder. Esse é o meu reino. Esse é o meu reino interior. Enquanto os reinos da terra viviam em constantes conflitos, pregando ódio, instigando guerra uns contra os outros, o reino de Deus, a que Jesus serviria, deveria cultivar apenas o amor, a fraternidade, a tolerância, o respeito. Logo, toda a doutrina moral que Jesus ensinava girava em torno do que ele chamava reino de Deus, ou reino dos céus. Conceito que muitos dos seus ouvintes não conseguiam entender, como podemos perceber em várias passagens do Evangelho, como essa que nós vamos contar. Prestem bem atenção. Prestem atenção. Certo dia, a mãe de dois de seus mais jovens apóstolos, de dois dos mais jovens apóstolos de Jesus, que eram João e Tiago, a esposa de Zebedeu, foi procurar Jesus, pois queria lhe fazer um pedido muito especial. Ela também ouvira falar desse reino dos céus. Sabia que nesse reino Jesus era o rei. Aproximando-se com seus discípulos, ou melhor, com seus filhos, Jesus lhe perguntou o que ela queria, e ela pediu para que Jesus, quando estivesse no reino de Deus, reservasse para seus dois filhos, João e Tiago, um lugar à sua direita e o outro à sua esquerda. Ela certamente imaginava que nesse reino de Jesus, como acontecia aqui na terra com os reinos aqui existentes, Jesus ocuparia um trono como todo rei, e pensando assim, ela podia que seus filhos, João e Tiago, ocupassem lugares de destaque junto a Jesus, lá no reino dos céus. Um sentando à sua esquerda e outro à sua direita, como era costume, isso nos reinos humanos, onde o rei se fazia, muitas vezes, acompanhado do seu braço direito, do seu braço esquerdo, ou aquelas pessoas que estavam mais ligadas a ele e a que ele delegava poderes especiais. Percebendo que a esposa de Zebedeu
não compreendera nada sobre esse reino que ele falava. Jesus lhe disse: mulher, não sabeis o que pedis, mas porventura seus filhos podem beber do cálice que eu bebo? Sim, eles vieram responder prontamente, demonstrando que eles também não tinham noção do que era o reino de Deus. O cálice que Jesus dizia beber, por outro lado, era o cálice das amarguras, do sofrimento que ele estava passando e ainda deveria passar. Jesus, porém, não contestou o que eles respondiam. Jesus não estava a fim de discussão. Apenas disse: sim, até podeis beber do meu cálice. E agora ele está falando do cálice verdadeiro. Mas quando assentar-se à minha esquerda e à minha direita, não sou eu que decido, mas o Pai que está nos céus. Os outros apóstolos que assistiam à cena ficaram indignados com a ousadia daqueles dois, e agora trazendo a mãe para interceder em favor deles. A verdade é que havia muito ciúme entre os apóstolos, pois todos aspiravam ao reino de Jesus e queriam ocupar lugar exclusivo ao lado do Mestre. Todos queriam ter preferência nesse reino, embora demonstrassem que pouco sabiam a respeito. Os mais velhos não podiam conceber a ousadia daquela mãe ante o pedido que fizera a Deus, ó Jesus, pois que seus filhos João e Tiago eram muito mais jovens para poderem concorrer com os mais experientes. Jesus, percebendo o clima não muito amistoso que reinava entre eles, disse: qualquer de vós que quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em favor de muitos. Veja a resposta de Jesus ante as aspirações daqueles todos. Jesus mostrava quem ocupava o último lugar. E aquele que quisesse ocupar o primeiro, deveria começar pelo último. Qualquer de vós que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Ficou claro que Jesus estava ensinando a humildade como um princípio fundamental para conquistar esse reino. E não o orgulho, a soberba, a ostentação, muito própria dos reinos da terra. Em uma outra ocasião, esses mesmos apóstolos que viviam em clima de disputa para obterem preferência no reino de Deus, acercaram-se de Jesus e perguntaram: diga-nos, Senhor, quem de nós será o primeiro no reino dos céus? E Jesus respondeu: aquele que se fizer o menor entre vós. Esse será o primeiro no reino dos céus. Às vezes parecia que os apóstolos não estavam aprendendo nada do que Jesus ensinava. Não é incrível? Jesus falava tanto em humildade, cujas atitudes eram exemplo de humildade, respeito, de amor ao semelhante. Eles estavam ainda preocupados em quem será o primeiro no reino dos céus, seria o mais importante. O reino que Jesus se referia, caros amigos, não parecia nada com os reinos da terra. Pois quando ele perguntaram a Jesus a respeito disso, quem lhe respondeu: o reino de Deus está dentro de vós. Pronto. Aí Jesus reduziu toda aquela expectativa a uma condição interior. Como é que o reino de Deus pode estar dentro de cada um de nós, se não for um reino espiritual, se não for uma condição íntima da alma? Portanto, amigos, Jesus colocava a humildade, que era o que faltava entre eles,
como ponto de partida de todas as virtudes que proclamava. Aliás, a humildade é como o terreno que se prepara para semear as grandes virtudes. Porque para aprender é necessário ser humilde, sabia disso? Ou seja, para aprendermos o que nos ensina é necessário reconhecer primeiro que não sabemos. Reconhecer que não se sabe é um ato de humildade. Eu não sei. Eu preciso aprender. O orgulhoso não está preparado para aprender. Porque o orgulhoso julga que já sabe tudo. Por isso nele não há mais qualquer lugar para outro aprendizado. Quer dizer, já sabe tudo. Aprender o quê? O orgulho é o oposto da humildade. Os orgulhosos se julgam maior e melhor e vivem se exibindo para receber a aprovação e elogio de todos. Mas ele não percebe que por isso mesmo ele sofre muito por isso. Mais ainda, enquanto o humilde convive serenamente consigo mesmo e com todos, sem se preocupar em aparecer ou demonstrar sabedoria, o orgulhoso vive angustiado, recorrendo a todo tipo de disfarce e simulação para não parecer menos do que ele quer ser. Esse é o esforço do orgulhoso. A preocupação, a expectativa que ele vive todo dia. Por isso a filha do orgulho, caros amigos, é a vaidade. A vaidade preocupa-se o tempo todo com a sua aparência. Ela esquece que a felicidade não está em se mostrar às pessoas, ela consiste em estar bem consigo mesmo e com Deus. Porque o humilde, estando bem consigo mesmo, ele está sempre satisfeito, se aconteça o que acontecer. Ele está satisfeito. Ele é o que realmente espera ser. Ele se ama como é. Ao passo que o orgulhoso não se ama. Por que não se ama? Porque ele não se aceita como é. Ele quer ser muito mais do que ele é. E por isso ele vive constantemente buscando meios de parecer mais do que os outros, superior a todo mundo. Isso, evidentemente, acaba lhe trazendo grandes problemas, grandes decepções, porque ele não vai conseguir sempre manter essa falsa aparência. Ele não vai conseguir. Já o humilde não está preocupado com a aparência. Ele é feliz do jeito que ele é e não está preocupado como as pessoas o veem. Está preocupado como ele se sente diante de si mesmo, sabendo que a verdade é ele e Deus. Só Deus conhece a verdade de cada um, a verdade absoluta de cada um. Deus em nosso coração. Então veja a história do reino de Deus. Por isso que Jesus baseou todos os seus ensinamentos nesse conceito do reino de Deus. Ou seja, do reino interno, interior, que cada um de nós pode construir dentro de si mesmo. Não dentro do corpo, é claro, da alma, do espírito, porque o corpo vai ficar aqui na terra. Nem o corpo é nosso. Nós não o herdamos, ou nós deixamos aqui. O que nós levamos? O espírito com todas as qualidades que ele adquiriu. É a qualidade sublime a que Jesus se referiu. É sem dúvida a humildade. No reino de Deus, que é o mais elevado que o ser humano pode conquistar nesta vida, é, portanto, meus caros, o reino da humildade. Estimula as pessoas a se amarem a si mesmas
a fim de que elas aprendam o mandamento de Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo. Como que nós podemos amar ao próximo se não aprendemos a amar sequer a nós mesmos? Pense nisso. Chegou a hora de encerrar mais um Pense Nisso com José Benevides Cavalcante. Em cada questão, uma resposta. Um novo tema te espera na próxima terça, às 9 da manhã. Se você perdeu o programa, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. E você pode nos ouvir a qualquer momento em www.radiomeimei.com.br. Se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa.